Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco vai entrar em campo às 9 horas da noite para enfrentar o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante dessa partida aí, a provável escalação do Vasco, as mudanças aí do técnico Marcelo Cabo que podem acontecer na escalação do time. Também vamos ter a volta do Léo Matos, possivelmente ao time do Vasco, entre outras modificações que podem acontecer no time do Vasco. Também vamos falar aqui do volante Michel, hein, como que está a situação do jogador e se o jogador será punido aí pela direção do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Se inscreve aí e dá essa força para ajudar o nosso canal a chegar a 150 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco entrará em campo às 9 horas da noite em São Januário para enfrentar o Brusque aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco hoje está na 11ª colocação com apenas 7 pontos, está a 5 pontos hoje do G4 e precisa vencer o Brusque, né? O Brusque até pouco tempo estava no G4, está com 10 pontos à frente do Vasco aí na tabela, e se o Vasco vencer hoje iguala a pontuação do Brusque. O Vasco precisa realmente vencer um adversário da parte de cima para conseguir diminuir a pontuação deles, né? Porque com certeza se o Brusque ganha do Vasco, o Vasco já vai ficar 6 pontos aí de alcançar o time catarinense. Uma situação bem complicada para o Vasco, né? A gente esperava que o Vasco fosse realmente fazer uma boa Série B e o que a gente está vendo não é nada do que o torcedor esperava, né? O último jogo contra o Cruzeiro foi a gota d'água aí para o torcedor, com a paciência, com o técnico Marcelo Cabo. E se não vencer hoje, a diretoria do Vasco tem a obrigação de mandar embora o Marcelo Cabo, porque se o Vasco perde, cara, vai ficar bem complicada a situação do Vasco na Série B, já vai começar a se distanciar mais ainda dos times que estão no G4 e com certeza se o Vasco manter o Marcelo Cabo ainda por mais rodadas, vai ficar muito mais pressionado e o time não vai continuar correspondendo, porque a gente não tá vendo uma evolução clara no Vasco, né? A gente tá vendo pelo contrário, o time voltando a jogar mal e infelizmente essa é a situação, esse é o momento que a gente tá passando e o Alexandre Pássaro falou que o grupo do Vasco é esse, não vai ter nenhuma caça às bruxas, não vai desfazer o time todo do Vasco, não vai montar um outro time com a temporada andando e isso deixa bem claro pro torcedor que esses jogadores aí vão ter que colocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e não vai ter como a gente ficar aqui cobrando tanto, né? Infelizmente essa é a situação que o nosso clube está passando, depenado, à beira da falência e sem perspectivas de conseguir um acesso para a Série A, meu amigo. Tá difícil e pro jogo de hoje a gente vai ter aí algumas mudanças e a gente espera que mude a postura e vença o jogo. Comenta a diretoria do Vasco e também acho que a maioria dos torcedores querem ver o resultado, não se o Vasco está jogando bem, porque esse time não vai jogar bem. Tem que vencer os jogos acima de qualquer coisa, porque o resultado é o mais importante nesse momento. O Vasco está na segunda divisão, não é para agradar ninguém, tem que voltar para a primeira divisão e vencer os seus jogos, não tem que jogar bonito mais. Esse time já deixou bem claro que não tem capacidade de jogar bonito. Espero o mínimo do mínimo, que é o Vasco fazer o seu papel dentro de São Januário e vencer os seus adversários, porque até hoje o Vasco só venceu um jogo em São Januário, frente ao CRB. Para essa partida a gente vai ter os desfalques do goleiro Vanderlei ainda se recuperando do Covid-19, o Rômulo não terá condição de jogo. Também vamos ter aí voltas, né? O Léo Matos possivelmente pode ser titular na equipe do Vasco. O Michel ficou fora do jogo contra o Cruzeiro, né? Não foi para aquela partida. No outro dia ele foi pego aí numa festa com aglomerações, teve aí que gravar um vídeo se explicando. E o torcedor do Vasco espera que a diretoria multe o jogador, puna o jogador. Eu acho, na minha opinião, tinha que ter uma punição mais severa, assim como o Palmeiras fez. Afastou os jogadores lá do elenco, Lucas Lima e também o Patrick de Paula. Os jogadores foram pegos em festas clandestinas e com aglomerações. E o Palmeiras afastou esses jogadores e puniu eles com 40% no salário. Ainda não foi divulgado oficialmente como que será feita a punição ao Michel, mas a gente espera que seja alguma coisa aí que comprometa o salário do atleta, porque realmente isso é inadmissível. O tempo que a gente está passando, a pandemia que a gente está vivendo, jogador do Vasco passar por isso e o cara tem que ficar em isolamento. E como ele estava em festa com aglomerações, ele pode até mesmo contaminar se ele tiver com Covid os seus companheiros de time. Isso é um absurdo, né? Para falar isso é um crime, né? No jogo de hoje a provável escalação do Vasco deverá ser aí Lucão, Léo Matos, também a zaga, infelizmente, Hernando mantido como titular, Leandro Castan, o Zeca voltando à esquerda, com o Riquelme indo pro banco. Com certeza, talvez se o Léo Matos não tiver 100%, o Zeca voltará à direita e o Riquelme será titular na equipe. No meio campo também podemos ter alterações, a volta do Matias Galarza no time titular no lugar do Bruno Gomes, que foi expulso infantilmente contra o Cruzeiro, né? Acreditável, como eu venho falando aqui nos vídeos, o cara tem mais expulsão do que joga com a camisa do Vasco, né? E o outro volante deve ser o Andrei, no meio campo também mais à frente, MT
mantido no time. Não gostei do MT no jogo contra o Cruzeiro, achei ele bem pesadão, não marcando, não fazendo absolutamente nada, meio perdido também ali no campo. Não sei se foi o Marcelo Cabo que deixou ele meio perdido, a posição que o Marcelo Cabo colocou ele dentro de campo, mas não gostei da atuação dele. Vamos ver se hoje ele joga melhor. E o outro meio campista é o Marquinhos Gabriel, no ataque Germancano e Morato mantido também no time titular do Vasco. Essa será a provável escalação para o Vasco para o jogo de logo mais aí às 9 horas da noite em São Januário contra o Brusque, precisando vencer de todas as maneiras, meu amigo. Não tem essa de perder, não tem essa de empatar. Jogando em São Januário tem a obrigação de vencer o seu adversário. E deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida, qual o seu palpite para esse jogo aí do Vasco contra o Brusque. Bom, pessoal, e o técnico Marcelo Cabo pressionadíssimo, né, para vencer aí o Brusque hoje. Se ele não vencer, certamente deve ser demitido. Vem aí sendo especulado vários nomes para assumir o Vasco. Caso o Marcelo Cabo seja demitido, eu acho que já passou da hora de mandar esse treinador embora. Eu acho que ele não consegue mais tirar nada desse elenco do Vasco. Já está bem nítido. Olha o número de jogos que o Marcelo Cabo já está treinando o Vasco desde o início da temporada. Ele não conseguiu fazer esse time jogar bem, não consegue fazer o time desenvolver. O time, pelo contrário, quando parece que vai jogar alguma coisa, vem as falhas defensivas. Isso é treinamento, isso é treinador. As falhas defensivas do Vasco de tomar gol todo jogo, isso é um absurdo. Isso não tem que acontecer, cara. Todo jogo o Vasco joga contra adversário de Série D, adversário que nem divisão tem, mas tem que tomar gol, toma gol todo jogo. Isso impossibilita o Vasco de conseguir virar o jogo, de conseguir vencer. O jogo contra o Cruzeiro foi bem nítido, isso tudo por erro defensivo. O Vasco fez o gol, conseguiu sair na frente do placar e em poucos minutos tomou a virada por entregadas, tanto ali do sistema defensivo com o Hernando no primeiro gol, e o segundo gol foi uma falha defensiva gigante, né? Também da falha do Lucão, que deu uma pedrada pro Riquelme, que não conseguiu dominar a bola, o jogador do Cruzeiro levantou a bola na grande área, não deu em nada naquele momento, só que a bola retornou pro meio da área e naquilo lá o jogador acertou aquele chutaço e virou o jogo pro Cruzeiro, né? O Vasco não teve reação nenhuma, ficou o resto do jogo todinho tentando somente ter posse de bola e não conseguiu ameaçar o gol do Cruzeiro, né? Infelizmente perdeu aquela partida e muitos jogos são assim. O Vasco só conseguiu virar um jogo nessa Série B contra o Brasil de Pelotas, que foi fora de casa, um adversário muito mais fraco que o Vasco conseguiu. Ainda foi um sufoco, né? Que o Vasco virou ali em poucos minutos com o Daniel Amorim e com o Morato. Mas de resto, meu amigo, tá complicado. O Vasco sempre toma gols e isso é erros defensivos aí. A comissão técnica do Vasco não tá conseguindo corrigir esses erros, porque esses erros não é de agora, não é de agora do campeonato da Série B. É desde o início lá do Campeonato Carioca que o Vasco vem tomando gol em jogada aérea e ninguém faz nada. Os zagueiros não pulam, os zagueiros só ficam olhando a bola e ninguém marca os atacantes que sempre ficam livres para fazer o gol. Na minha opinião, já deu o Marcelo Cabo no Vasco, ele pode até ganhar o jogo hoje, mas eu continuo com a minha opinião que ele não é técnico para continuar à frente do Vasco. Deixa aí nos comentários se você confia numa vitória hoje do Vasco, se você acredita se o Vasco perder, o técnico Marcelo Cabo vai ser demitido e quem você traria aí pro lugar do Marcelo Cabo. Essa é a questão, né? Muitos nomes especulados, mas muitos nomes aí com pouco trabalho, né? Mostraram muito pouco aí aos torcedores e muito pouco ao futebol brasileiro. O nome do Lisca vem sendo bastante falado, porque foi o técnico aí que está ali no mercado que mostrou aí o melhor futebol nos últimos anos, no ano passado com o América Mineiro, levando o América aí também às quartas de final, a semifinal da Copa do Brasil e, consequentemente, o acesso à primeira divisão. Nessa temporada ele não estava tão bem, por isso pediu demissão do América. Vamos aguardar, ver como que vai ficar a situação do Marcelo Cabo depois do jogo de hoje, se o Vasco perder a partida. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando, galera, vai ter pós-jogo aqui no nosso canal assim que acabar a partida. Ativa o sininho aí pra você não perder nada. Muito obrigado, forte abraço, saudação vascaína a todos.